O básico de ciência para entender as evidências relacionadas ao mercado financeiro. O método científico hipotético dedutivo. Esse método ele é baseado nas ideias de Karl Popper, que lançou esse livro aqui, ó, A Lógica da Pesquisa Científica, em 1934. E ele hoje é o paradigma das pesquisas científicas. O paradigma significa que é o grande método usado pela maioria das pesquisas científicas. Pode ser que se mude no futuro? Pode ser, porque no passado nem sempre foi ele. Teve o método dedutivo, o método indutivo, o método filosófico continua importante. Mas, assim, esse método, pessoal, ele independe de ideologia. Por quê? Você tem pessoas, tanto da direita como da esquerda, que criticam esse método. Tá? Por exemplo, os marxistas criticam, a gente vai falar um pouco sobre isso, por ser um método muito ligado a números, a gente vai mostrar, mas também por ser um método, sei lá, da classe dominante. E grupos de direita criticam também, como os grupos, aqui no Brasil, a gente chama de olavistas, né? Em algum sentido, eles criticam o método científico, não necessariamente em todo sentido, mas em alguns, na visão deles, está ao interesse do que eles chamam de globalismo. Né? Eu não vou entrar no mérito disso, mas para vocês verem como ele é criticado pelos dois lados ideológicos. E quando a gente fala de ciência, muitas vezes, sim, tem relação com as ideologias. Só que, em tese, o método hipotético dedutivo, ele não é para ter essa relação, ele é mais neutro, tá? Claro que tem cientistas que utilizam errado esse método para fins ideológicos, isso sim, mas o método em si não é o problema. Algumas conclusões baseadas nesse método são: as vacinas são eficazes para a prevenção de doença. Por exemplo, coisas que os grupos olavistas na época da pandemia combatiam ou questionavam, tá? As emissões antrópicas influenciam nas mudanças climáticas. Então, essas duas evidências aqui, elas são mais alinhadas ao discurso de, não todo, mas primeiro boa parte do grupo de esquerda, tá? A gente botar aqui no ideário político. Então, as mudanças climáticas, claramente, pelo método hipotético dedutivo, elas acontecem atualmente devido a emissões antrópicas de gases de efeito estufa. Vou colocar. Só que esse aqui, olha, o método da alfabetização fônica é melhor do que o universal. E aqui no Brasil, a esquerda defende o método universal. Que é assim, você pega uma palavra como grampeador. Então, o método universal vai dizer primeiro para você mostrar para a criança o que é um grampeador e para depois você ensinar, letra por letra, ela a falar o grampeador. Então, você começa primeiro do universo e depois vai para os fonemas. O método fônico é o contrário, você não precisa ficar mostrando o que é um grampeador e você vai ensinando a pessoa a B com A forma B, C com A forma K e assim por diante. Eu fui aprendizado pelo método fônico. E hoje já você tem evidências científicas suficientes para dizer que o método fônico é mais eficiente. Tá bom? Embora ele é bastante usado nos países desenvolvidos, mas o Brasil, onde a esquerda tem um domínio ali na pedagogia, prefere o método universal. Então, isso aqui, eu estou mostrando para vocês que evidências desse método que coadunam tanto com um lado do espectro político como com o outro, ok? Para mostrar para vocês que o método independe de ideologia. Beleza, então, aí na economia, né? Porque a gente está focando nessa aula no mercado financeiro, a gente vai falar sobre economia. Então, os economistas que seguem o método hipotético dedutivo pertencem à corrente chamada mainstream, tá? Que seria a corrente também denominada de ortodoxa, que utilizam bastante econometria, que é baseada em métodos estatísticos, e tendem a ser keynesianos de esquerda ou liberais de direita. Então, por exemplo, o meu orientador de doutorado, co-orientador, é um keynesiano clássico. Então, ele é de esquerda. Mas eu tenho um autor que eu utilizo muito, que é o Thomas Sowell. Thomas Sowell é um liberal, conservador de direita, que também faz parte da economia mainstream. Então, ambos fazem parte da economia mainstream, porque eles usam o método hipotético dedutivo. Basicamente é isso, tá? Agora, existem economistas críticos a esse método hipotético dedutivo, como eu falei, que são considerados heterodoxos. Então, não é a corrente da economia predominante no mundo. Pode ser até que no Brasil seja, mas no mundo, quando a gente fala de economia de alto nível, a gente está falando de economia mainstream. De novo, isso pode mudar no futuro? Pode, mas atualmente é o que existe. E pode ter diferentes posicionamentos. Por exemplo, os anarcapitalistas são de direita, mas eles não seguem o método hipotético dedutivo, eles seguem o método da praxeologia. Os marxistas são, obviamente, de esquerda e eles seguem outro método, que é o materialismo histórico dialético. E aí, para explicar o método hipotético dedutivo, já que eu fiz esse preâmbulo, a gente vai usar o caso de uma análise do Karl Marx aqui, a partir do método hipotético dedutivo, tá? Então, marxismo pelo método Popper.
Primeiro, como é que se constrói o método hipotético dedutivo? Você primeiro parte de premissas. Então, premissas são relações lógicas geralmente entre variáveis, tá? Não somente isso, mas geralmente é isso. Então, você estabelece algumas relações com base em alguma coisa, né? Geralmente um método filosófico, o materialismo tautológico também pode ser considerado filosófico. E aí você usa lógica para estabelecer essas premissas. Por exemplo, lá na teoria marxista, e toda a teoria ela deriva, né, desse método, você tem a ideia do valor-trabalho, que é o valor de um produto está estritamente associado com o trabalho feito por ele. E aí você tem lá a mais-valia, que é algo que diminui do valor-trabalho e sai do proletário, na visão do Marx, e vai para o burguês. Então, é como se o burguês tirasse o valor-trabalho do proletário. É basicamente isso, tá? Eu estou falando de forma bem simplificada. Mas tem toda a premissa que vai fundamentar. Uma vez que você tem essa premissa, você vai ter um monte de deduções a partir dessa premissa. Se sempre você vai tirar valor trabalho ou valor produzido do trabalhador e dar para o patrão, consequentemente, o patrão vai ficar mais rico. Então, essa seria a causa da desigualdade de acordo com Karl Marx. Né? Além disso, o Marx também vai postular que, como as empresas concorrem, elas vão precisar diminuir cada vez mais o poder de compra do trabalhador para diminuir os custos de produção. Então, a empresa que vai conseguir mercado vai ser aquela que vai conseguir diminuir o salário do trabalhador. Essas empresas vão se tornar uma elite e vão formar lá o que eles chamam de burguesia. Então, a partir dessa premissa, ele deduz a hipótese de que o poder de compra do trabalhador vai diminuir com o tempo. Isso ele fez na Inglaterra, lá do século XIX. E a partir disso você pode deduzir outras coisas. Por exemplo, ele vai dizer que essa elite que tem dono do capital que vai determinar ali a cultura da sociedade, vai ser repreensiva, essa elite vai usar, na visão marxista mais atual, né, as identidades, como exemplo, vai ser pessoas brancas e que vão explorar os negros. E tudo isso vai... Então você constrói uma série de deduções a partir de premissas. É assim que se constrói uma teoria. Essa eu estou falando básico aqui da teoria marxista. Acontece que, pelo método hipotético dedutivo, o que é que acontece? Essas deduções elas têm que ter uma relação entre variáveis. Então, aqui é o poder de compra com o tempo. Se essa hipótese você conseguir testar, você vê de fato, se o poder de compra do trabalhador tiver diminuído com o tempo, isso seria algo positivo para essa hipótese. Ela não confirma a hipótese, tá? Se você verificar esse dado. Mas ela não falseia. Isso que é a ideia do Karl Popper. Quando você tem uma hipótese, você submete ela a testes com os dados. Então, por exemplo, eu vou lançar a hipótese de que todo cisne é branco. Tá? Essa é a hipótese. Se eu encontrar um cisne negro, essa hipótese é falseada, então ela é já considerada falsa. Mas se eu não encontrar um cisne negro, não significa que ela é verdadeira. Eu vou tomar ela como verdadeira para construir todo o meu aparato teórico aqui. Mas se eu construir todo o aparato teórico baseado na premissa de que o cisne é branco e de repente eu encontrar um cisne negro, essa premissa cai por terra e tudo que foi deduzido dela também. Então, por isso que as premissas estão na base das teorias. Tá? Então, na base lá da teoria marxista tem o valor-trabalho e uma das hipóteses fundamentais que vão sustentar vai ser essa ideia de que o poder de compra do trabalhador vai diminuir com o tempo. Ok? E aí você tem como se fosse uma árvore, né, de deduções que formam uma grande teoria. Mas se você cortar uma teoria que está na raiz, toda ela desaba. É como se fosse um prédio que desaba para você tirar ali a base. E o que acontece, de acordo com o próprio Popper e outros economistas que seguem o Popper e que é a corrente majoritária hoje, é que essa hipótese aqui ela já foi falseada. Simplesmente mostrando para vocês o dado da redução da pobreza absoluta. Se o poder de compra do trabalhador tivesse diminuindo, a pobreza absoluta ia aumentar com o tempo, já que a maioria da população é da classe trabalhadora. E não é isso que aconteceu quando a gente pega desde do 1820, mais ou menos aqui, você tem o capitalismo industrial, né? Então o avanço de fato do capitalismo e essa redução da pobreza aconteceu nos países capitalistas. Então isso está muito claro lá, você lê o livro do Tocqueville, Democracia na América, depois o livro do Taylor, lá, Princípio da Administração Científica, mostrando que é o aumento da produtividade que fez aumentar a renda dos trabalhadores. Então, antes do capitalismo, era raro um trabalhador ter 5 pares de sapato. O Taylor coloca no livro dele que quando ele implantou a administração científica, que é um modelo de gestão muito capitalista, você conseguiu aumentar a produtividade do trabalhador e a renda dele. Então, como você teve mais produtos acessíveis, porque você aumentou a oferta de produtos, é comum que os trabalhadores tinham até 5 pares de sapatos. Tá? Então,
Depois, a pobreza também reduziu muito nos países que abriram a economia. Um dos princípios do capitalismo é você ter uma economia mais aberta. Então, está muito claro que essa hipótese aqui foi refutada. Portanto, toda a teoria que se deduz dela aqui também foi refutada pelo método hipotético dedutivo. Ok? Bem, olha só. Um contra-argumento está na reformulação marxista. Então, esse é o marxismo original. O que é que um cientista poderia fazer? Ah, beleza, o Marx errou nisso, mas eu vou reformular a teoria dele aqui para que algumas coisas que ele pegou possam fazer mais sentido, já que eu achei errado esse raciocínio, mas esse raciocínio eu concordo. Esse outro raciocínio eu concordo. Então, qual foi a reformulação dos marxistas? Bom, o mais importante que a redução da pobreza é a redução da desigualdade, porque pobreza é diferente da desigualdade. Então, numa sala de aula, por exemplo, falei isso uma vez na sala de aula, em que todos os meus alunos, tenho 30 alunos, todo mundo ganha R$ 1.000, você tem desigualdade zero. Numa outra sala de aula, que o aluno mais pobre ganha R$ 3.000 e o aluno mais rico ganha 1 milhão, e você tem uma variações aí, você tem uma desigualdade alta. Mas o aluno mais pobre, ele é mais rico do que todos os alunos da turma anterior. Então, você tem menos pobreza e mais desigualdade. Por isso, as duas variáveis não se misturam, tá? Elas podem ter relação, ok, mas são variáveis diferentes. Outra relação também que alguns marxistas defendem é quanto ao poder, porque o poder é a capacidade de você ter ali uma coerção perante o outro. Então, poder de polícia, né? Por que você vai ter que obedecer ao policial? Se você não obedecer, você vai preso. Ele tem o uso da força, no caso, se você querer fugir dele, né? Ele é autorizado para te prender, para tentar te dar um tiro, esse tipo de coisa. E aí, aí vai uma discussão muito mais longa, porque o poder é muito mais subjetivo, você não tem como mensurar exatamente ele, diferente da renda. Mesmo a renda tem vários problemas, mas é mais fácil ser mensurável. Então, o debate vai enveredar para o lado ético. Aí, quando começa aqui, já começa a ir para o lado mais ético. Né? Porque é melhor que a gente tenha uma sociedade que as pessoas sejam mais pobres, mas tenha menos desigualdade, ou uma sociedade que você tenha mais desigualdade, mas as pessoas sejam menos pobres. É um debate ético. Tem gente que acha que é inaceitável o Elon Musk, por exemplo, ser bilionário. Podendo não haver consenso dos objetivos. Tá? Mesmo assim, as evidências não estão claras em relação ao aumento ou diminuição da desigualdade do capitalismo. Né? Particularmente isso aqui, que os marxistas dizem, o capitalismo aumenta a desigualdade de renda. Se você ler o livro do Sowell lá, Fatos e Falácias da Economia, ele vai mostrar vários argumentos, e um deles é esse aqui. Ó. Bom, você tem duas variáveis, tempo e renda das pessoas. Primeiro, então compara a renda dos 10% mais ricos com 10% mais pobres. Depois de 10 ou 20 anos, eu percebo que a renda dos 10% mais ricos aumentou muito proporcionalmente em relação aos 10% mais pobres. Então, eu concluo que a desigualdade aumentou com o tempo. Beleza. Só que pode ser que isso aconteça por conta de uma terceira variável, que o Thomas Sowell mostra a idade das pessoas. Então, os 10% mais pobres que estavam aqui depois de 20 anos não são os mesmos que estavam aqui. Então, tem vários estudos, o Sowell mostra, se você pegar os 10% mais pobres e ao invés de acompanhar aqui essa categoria que muda de pessoas, você acompanhar as pessoas de pele e osso, como o Thomas Sowell mostra, você vai ver que a desigualdade não aumentou. Porque eu estou comparando pessoas com pessoas. O que acontece é que pessoas mais novas tendem a entrar aqui, porque quando a gente começa no mercado de trabalho, a gente começa com salário. E a ideia é que conforme a gente aumenta o capital humano, o Sol explica isso em outro livro, você vai aumentando sua renda, e isso que acontece na prática, tá? As pessoas mais velhas têm um salário maior, porque tem mais tempo de trabalho, mais experiência e tudo mais. As pessoas vão saindo, conforme envelhecem, desses 10% mais pobres. Isso aí tem dados estatísticos. E aí vão se aproximando desses daqui. Enquanto que esses aqui já estão numa certa idade, a renda já está estabilizada. E os próprios 10% mais ricos mudam constantemente. É só você pegar a revista da Forbes e comparar a de hoje com há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, você vê que são poucos, entre só 10 homens mais ricos do mundo, poucos se mantêm. Imagina, uma amostra bem pequena, que só são 10 homens mais ricos do mundo, você não consegue manter a constância. Então, é errado dizer que não tem mobilidade social aqui, né? Então, tem mobilidade social, logo você consegue usar uma outra variável para explicar esse aumento da desigualdade e para ver que ele não é, pelo menos, tão exacerbado como se diz por aí. Né? Se você pegar índice de Gini ou outros indicadores, eles são enviesados. Aí o Sowell apresenta vários outros argumentos, né? Só é um deles, para mostrar como é isso. Então,
Para você fazer um método hipotético dedutivo, você tem que fazer variáveis, né? Fazer hipótese com base em variáveis, geralmente relação entre elas. Aí você tem que ver se elas são correlacionadas e se elas possuem causalidade. Um outro exemplo, vou falar 2 exemplos aqui, tá? Quando a gente testa um remédio, o método hipotético dedutivo vai dizer que tem que ter um placebo. Então, como é que é feito na medicina? Você pega 2 grupos de pessoas, para um você dá um remédio, para o outro você dá o placebo. A ideia é que se esse grupo de pessoas aqui ele tiver uma melhora do quadro clínico estatisticamente significativa em relação a esse outro grupo, então o remédio funciona. Se não tiver uma melhora, significa que pode ser simplesmente o fato de ter tomado a pílula que as pessoas, por questão psicossomáticas, se mostraram mais motivadas a reagir àquela doença. Então, não tem diferença entre você dar ou não um remédio. Portanto, não existe evidências de que o remédio funcione. Isso é usado para você ver se uma vacina funciona ou não. Ó. Esse tipo de análise foi usada para isso aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Vacinas são eficazes para a prevenção de doenças. Por quê? Passam por testes de falsibilidade. Por testes hipotéticos dedutivos. Tá? Agora, sim, toda a correlação que eu vou fazer entre variáveis, eu vou colocar uma correlação aqui entre pessoas e o uso da vacina, ela precisa ter uma explicação lógica. Porque senão pode ser uma correlação sem causalidade. Por exemplo, se você pegar uma variável venda de sorvete e outra variável ataque de tubarões, você vai ver que elas são muito variáveis. Muito correlacionadas, perdão. Muito correlacionadas. Mas qual é a relação causal que tem entre elas? Como é que o hábito de eu tomar sorvete faz com que aumente o ataque de tubarões? Não existe essa relação causal. O que existe é uma terceira variável, novamente, que é o calor. Então, em períodos de calor, as pessoas tomam mais sorvete. Em períodos de calor, as pessoas vão mais para a praia, logo aumenta a probabilidade de ter ataque de tubarão. Então, o calor seria a causalidade, seria a variável que explica as outras duas. Tá bom? E aí você pode pegar 2 variáveis que estejam correlacionadas, mas não tenha nexo causal. Por isso que você não pode abandonar a filosofia, particularmente a lógica, do método hipotético dedutivo. Ela é baseada, sim, em lógica filosófica e em estatística, porque para eu conseguir dizer, por exemplo, que a idade aqui é mais importante do que outros fatores, ou poderia colocar outros aqui, como ali a formação da família, nessa família grande ou pequena vai influenciar nisso aqui, eu preciso fazer estudos estatísticos muito mais fortes, né? Muito mais robustos, muito mais complexos, tá? Que são esses estudos econométricos que eu mostrei aqui. Tá? Base da econometria. Aí tem várias coisas aqui, é uma coisa gigante, mas é isso, tá bom? Só para a gente ter uma noção, para na próxima aula a gente falar sobre o que essas evidências, baseadas nesses métodos que são rigorosos, mostram sobre o mercado financeiro em relação à sociedade.